Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você está vendo. Eu agora vou falar um pouco sobre os sentimentos. O sentimento, assim como o instinto, são manifestações do espírito. Nós fomos criados simples, ignorantes e fadados a conhecer, chegar à perfeição, através do conhecimento das leis. O instinto é a manifestação do espírito para se proteger. O ideal é que o instinto seja orientado pela razão. Os sentimentos também são manifestações do espírito, mas não é impossível ele manifestar os bons sentimentos sem estudar. Essa é a grande notícia que Jesus trouxe para nós. Fora do conhecimento não há salvação. Conhecereis a verdade e ela vos mostrará o caminho do bem e ajudará você a não cair em trevas. Então nós vamos ver aqui, numa mensagem do livro O Consolador, de Emmanuel, duas mensagens. Os sentimentos. Cada estudioso desenvolva a sua capacidade de trabalho e de iluminação e não guarde para outrem o que lhe compete fazer em seu próprio benefício. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo, não tem outro caminho, pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Nós só vamos aperfeiçoar os nossos sentimentos estudando, e estudando com o professor seguro. E o único professor seguro que veio à terra é Jesus Cristo. Por isso que a obra espírita é toda construída sobre a obra filosófica, pedagógica de Jesus. A concessão paternal de Deus no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos, sentimentos, pelo esforço nos trabalhos santificantes. Então nós vamos ver, queridos amigos, que não há outro caminho, sabe? Não adianta ficar falando sobre sentimento sem falar em estudo da lei. O livro dos Espíritos nos mostra na questão 614, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, se ele estudar as leis naturais e cumprir, os seus sentimentos se enobrecem. Seguem o caminho do bem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando nós não estudamos as leis naturais, nossos sentimentos se embrutecem. Quando nós não estudamos e não seguimos e não conseguimos trazer para dentro de nós as leis de Deus, surge o orgulho, a vaidade, a ansiedade, o estresse, a agressividade. Mas o orgulho é a pior das pragas, como disse Jesus. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, na última questão, diz: é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo. É daí que vai sair seus sentimentos. Aqui é que está o centro de tudo, a fim de que as trevas não nos dominem. Nessa nossa necessidade básica é de luz própria, estudo. De esclarecimento íntimo, estudo. De autoeducação. De conversão substancial do eu ao reino de Deus. Esse é o caminho. O Espiritismo é uma obra de educação. Educação para os bons sentimentos. Vamos agora
ver Jesus. O que é que Jesus disse para nós? Numa primeira questão, está em Mateus, ele disse que o primeiro ponto era você conhecer as leis de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro, de todo o teu entendimento. Segundo, de toda a tua alma. E depois que você treinar isso, aí é o próximo. Aí é que vai surgir os sentimentos. Os sentimentos vão ser no relacionamento com o próximo, porque eu já treinei comigo. É aí que entram as bem-aventuranças, que todo mundo fica fazendo discursos maravilhosos, mas não explica o que é a bem-aventurança. Bem-aventurança é um código de conduta moral. Primeiro você vai estudar o que é ser humilde, é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, a primeira coisa. Isso é um estudo que demora às vezes 17, 18, 27 anos. Até você ser humilde. É um treino de você para com você mesmo. Bem-aventurados os mansos. Aí você, depois da humildade, que você já está conhecendo as leis, você vai começar a ser pacífico aqui dentro, a ser brando. Você vai criar aí dentro a brandura, para que você, nessa caminhada, um dia seja pacificador, seja um operário de Deus, ajudando a pacificar o mundo. E aí, Jesus faz uma série de ensinamentos para nós, mostrando que ninguém tira do coração o que não tem. O homem bom só tira do coração se tiver estudos bons. O homem mau, que não tem estudos, que é ignorante, só tira más coisas. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Jesus. Então nós vamos lá em João, no apóstolo João, e vamos ver o que ele diz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então nós temos que estudar. Quem o seguir vai saber ter bons sentimentos, respeitar o próximo, saber falar, saber ouvir, ficar muito mais ouvindo do que falando, saber observar, saber trabalhar com as mãos, saber trabalhar com a mente e, fundamentalmente, com o coração. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí ele diz que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Sentimentos puros. Os meus discípulos, os meus estudiosos, os meus seguidores, os meus adeptos. Isto que é o verdadeiro estudo sobre os sentimentos. É Jesus na pauta de nossos estudos. É o Evangelho segundo o Espiritismo. E para terminar, nós vamos aqui em João. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, livro seguro, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus quis dizer com rios de água viva? Que do seu interior só sairá bondade, ternura, benevolência, paciência, tolerância, perdão. Isso são os bons sentimentos. Isto é a reforma moral que propiciará os sentimentos de um homem de bem, de um homem que conhece o bem de forma pedagógica e o exercita em todos os momentos de sua vida íntima e de sua vida de convivência social. Muito obrigado, Jesus, em primeiro lugar. O Espiritismo estudado, vivido, crido, em segundo lugar. E a paz, que só virá desses estudos seguros. Um abraço a todos. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.